Tradição ou crueldade? Essa pergunta que divide o Brasil quando o assunto é vaquejada. Prática centenária no Nordeste brasileiro, em que vaqueiros a cavalo perseguem e derrubam um boi pela cauda. Para uns, é cultura, identidade e sustento. Para outros, é um sofrimento animal que não poderia ser permitido. Um debate que já chegou ao Supremo Tribunal Federal, que pela ADI 4.983 proibiu, e um ano depois o Congresso Nacional, por uma emenda constitucional 96, permitiu novamente. Para nos aprofundar nesse tema, passo a palavra para o nosso repórter Rafael. Então, estamos aqui com o vaqueiro Diego, um vaqueiro muito bem conhecido pela região. Diego, poderíamos dar uma pequena introdução sobre o que é a vaquejada, como funciona, qual seria o funcionamento e as regras desse festival, deste evento? Boa tarde. A vaquejada ela funciona da seguinte forma: são dois vaqueiros, cada um montado nos seus respectivos cavalos, correndo atrás do boi, com o objetivo de derrubar o boi na faixa para concorrer a prêmios. Porém, o próprio STF considerou a vaquejada inconstitucional por questões de maus tratos dos animais. O senhor acha que mesmo após essa decisão, a vaquejada continua sendo algo viável nos dias de hoje? Sim, eu respeito a decisão do Supremo, porém eu acredito que muitas pessoas julgam a vaquejada errada. Atualmente, a vaquejada passou por várias transformações. Hoje, ela existe com regras, fiscalização e cuidados com os animais que antes não existiam. Porém, mesmo com toda essa regulamentação, alguns especialistas ainda afirmam que os danos ao animal é algo inerente do evento. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Então, sim, os animais eles têm os danos após os eventos, porém existe uma equipe para cuidar dos animais, dando a alimentação, tem um tratador que cuida especificamente dos animais para ele cuidar deles da melhor maneira possível. Eles são vistos como atletas, né? São preparados para a vaquejada e tem uma preparação antes e depois. Então, apenas para finalizar, poderia falar um pouco sobre toda a importância que a vaquejada possui para todo o povo nordestino? Então, a vaquejada ela possui uma grande importância para o povo nordestino. Ela representa a essência. A vaquejada ela é uma prática cultural, só existe no Nordeste. É através da vaquejada que muitas famílias se sustentam, principalmente família, a agricultura e a produtores rurais familiares, né? Então, é muito importante essa prática, principalmente as atrações que são geradas pelas festas proporcionadas pela vaquejada. Então, é isso. Muito obrigado, Diego. Agradecemos sua participação. Então, vamos com o segmento. Então, estamos aqui com o prefeito Lucas, da cidade de Riacho do Museiro Alto. Ele vai nos dar uma fala mais pública sobre essa polêmica entre a emenda constitucional e a ADI. Então, boa tarde, prefeito. Poderia dar uma pequena abrangida sobre todo esse assunto? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade proporcionada pela emissora UPTV a falar aqui, e vos digo que venho aqui não apenas como político, mas como cidadão e alguém que vive a realidade do interior do Brasil também, para falar sobre a nossa vaquejada, que faz parte da nossa herança cultural e do sustento de muitas famílias do nosso interior. Mas, prefeito, esse posicionamento específico não permitiria levantar algumas críticas sobre essa questão da vaquejada? Como, por exemplo, colocar a própria questão da tradição, os próprios lucros acima da integridade animal, acima do próprio bem-estar daquele ser? Entendo que existam posições contrárias e elas são legítimas. Nós temos que ponderar a importância cultural e econômica da vaquejada em si. Muitas famílias, jovens, produtores dependem exclusivamente desse evento para ter o seu sustento. E caso isso fosse proibido de forma descabida, a gente estaria acabando por privar várias famílias da sua fonte de renda. Mas, prefeito, alguns críticos afirmam que mesmo com toda essa regulamentação, não tem como impedir todos os maltratos e os sofrimentos ocasionados aos animais durante o ato. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Rogo para o brasileiro que compreenda que nesse momento de extrema polarização não necessitamos de mais decisões radicais. Não podemos encarar uma escolha de Sofia entre economia e ética. Tampouco não podemos permitir que a nossa cultura, a nossa herança desapareça em prol do sofrimento animal que é vinculado a essas práticas. Então, só para encerrar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para nosso emissor e também para toda a população da cidade que está nos assistindo? Gostaria de falar que proibir é fácil. Difícil e necessário seria criar soluções que respeitem o nosso patrimônio ético, cultural e não deixem essas práticas desaparecerem. E gostaria de convidar todos a vocês amanhã na nossa querida vaquejada que sejam presentes. Fiquem com Deus. É isso, muito obrigado, prefeito. Agradecemos a participação. Então, vamos tomar uma visão um pouco mais jurídica sobre toda essa polêmica da vaquejada. Estamos aqui com o professor Marcelo, professor de Direito. Professor, poderia nos dar uma pequena introdução sobre o que é essa tal emenda 96
desde 2017? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer à emissora pela oportunidade de fala. Nós devemos entender essa emenda constitucional como uma resposta do Congresso, que visa conciliar a questão de práticas culturais com a questão de maus tratos animais. Ela vem como uma resposta à ADI 4.983, onde o STF decidiu na proibição da prática de vaquejadas, entendendo que estas eram inerentemente cruéis aos animais. Mas, doutor, se a gente analisar, a decisão do STF foi promulgada de acordo com a Lei 225, que é a Lei de Proteção contra Maltratos dos Animais. Mas a resposta do Congresso em si não seria um período rápido demais, é apenas 13 dias para iniciar o projeto de lei? Será que teve mesmo um diálogo institucional sobre essa questão? Tem como realmente olhar para isso e ver como uma certa afronta do Congresso contra o STF? Então, para primeiro entender por que essa resposta foi tão rápida, nós precisamos mencionar que essa resposta do legislativo foi por causa do efeito backlash, ou seja, ela vem do próprio Congresso entender que a decisão do judiciário nesta parte fere os valores e tradições brasileiras conservadoras, e por isso eles respondem de uma maneira rápida e avassaladora para tentar preservar os valores tradicionais brasileiros. E esse diálogo e essa resposta, por si, caracterizam um diálogo institucional. Mas, professor, entrando nesta questão da ponderação, o próprio STF já instituiu que os maus tratos era algo inerente, inseparável da própria prática da vaquejada. Mas a emenda, com essa mudança, ela criou, de certa forma, uma harmonização, onde ela colocou que não seria maus tratos, contanto que fosse realizado com uma regulamentação e contanto que o propósito fosse essa questão cultural da cidade. Não seria isso algo perigoso de se fazer? Afinal, está mexendo totalmente na proteção colocada pelo artigo 225 de proteção aos animais. Então, essa questão, a decisão feita o resultado atingido pela emenda constitucional não é a vedação da crueldade contra os animais, mas sim uma harmonização das práticas culturais com a proteção animal e do meio ambiente. Como podemos até observar na decisão proferida pela ministra Carmen Lúcia, que disse que nós precisamos verificar sempre a regulamentação local que visa a proteção física e mental dos animais, que está sendo agora discutida na ADI 5.772. Então é isso. Muito obrigado pela participação, doutor. Então vamos ver um pouco que outros pontos de vista nos podem dizer sobre o assunto. Estamos aqui com a doutora Cecília. Boa tarde, doutora. Poderia falar um pouco dos danos da vaquejada, se ela é realmente capaz de causar maus tratos aos animais? Oi, boa tarde. Sim, a vaquejada, ela traz danos para os animais, principalmente pela queda e também pela puxada no rabo, que é uma continuação da coluna vertebral. Ela traz danos tanto imediatamente quanto pós. Mas não existe toda a questão do fixador que é usado no rabo da vaca para segurança na hora de puxar e até o solo de areia fofo para proteger durante a queda? Todas essas medidas, elas são medidas que ajudam, mas elas não banem nenhum tipo de sofrimento do animal. Elas ajudam na questão de o impacto durante a caída, e o protetor do rabo ajuda a distribuir a pressão, mas do mesmo jeito continua sendo muito forte a puxada. Mas os danos, eles costumam aparecer muito na hora ou eles são algo mais lento, que vai aparecer um tempo depois do processo? Eles podem ser imediatos, mas também podem ser vistos só a longo prazo, como luxações, inflamações do músculo, entre outros casos que podem acontecer. Há uma convergência geral nas opiniões ou existe um certo debate, estudos que variam e que é algo que depende do clínico e da pesquisa feita? Sim, existem divergências e muitos estudos só apontam logo após a prática e não a longo prazo, que seria o problema mais recorrente. Então, para finalizar, poderia dizer um panorama geral, algumas coisas que isso diz sobre a sociedade, desse ponto de vista veterinário, sobre toda essa questão dos debates com a proibição ou não da vaquejada? Sim, eu acho sempre importante e bom a gente analisar o bem-estar animal, que nessa prática acaba sendo posto em risco
tanto pela queda quanto pela puxada do rabo. Todas essas práticas colocam o animal em um estresse que ele não deveria estar posto. Então, sim, eu considero que seja uma prática que trata da crueldade. Ela tem essa base de cruel, é um jeito ruim de tratar o animal. E também tem as partes da veterinária, que é a parte da coluna, é uma parte muito importante. A gente toma muito cuidado com a nossa coluna, é importante a gente cuidar também dos animais. Então, certinho, muito obrigado, doutora. Obrigada. Então, conseguimos a oportunidade de entrevistar a doutora da causa animal, Sofia. Boa tarde, doutora. Poderia nos dar uma pequena introdução sobre toda essa problemática da vaquejada? Boa tarde, claro. A vaquejada não é apenas uma questão cultural, é um problema jurídico e constitucional, porque envolve o sofrimento animal. Então, a própria Constituição Federal já impõe limites sobre essa questão. Então, poderia falar um pouco mais sobre essa previsão da lei sobre a vaquejada e todo esse maltrato dos animais? Já esqueci. Mas então, você poderia nos dar uma pequena introdução sobre o que a lei prevê sobre a questão da vaquejada e do maltrato aos animais? Na Constituição, artigo 205 garante a proteção da fauna e também proíbe práticas que submetam os animais à crueldade. Essa lei também foi reforçada no julgamento pelo STF, no julgamento da ADI 4.983, que também proibiu a prática da vaquejada pelo fato do sofrimento animal durante toda a prática. Então, por se tratar de algo relacionado à muita cultura e história de todo o povo, principalmente o povo nordestino, uma proibição total não seria algo meio abrupto demais? Então, o STF declarou inconstitucional a lei pelo fato determinante que é o sofrimento animal. O direito cultural ele é muito importante para a sociedade, mas ele não é um direito absoluto. Então, não podemos colocar o direito cultural acima do sofrimento animal. Mas então poderia falar um pouco mais sobre o que é esse sofrimento animal, como por exemplo, o que acontece com a vaca e até mesmo o próprio cavalo durante todo esse processo da vaquejada? Então, a vaquejada, a própria essência da atividade já é com base no sofrimento animal. Quando você persegue o animal, puxa ele pelo rabo tentando derrubá-lo. Então, esse sofrimento já abrange um direito muito maior do que esse direito cultural que todos estão falando. Mas então não houve posteriormente um backlash que foi a emenda constitucional que meio que regrou a vaquejada como uma contravenção à ADI? Não seria essas regras impostas a melhor solução para toda essa questão? Uma liberação bem mais regrada? A emenda de 2017 poderia ser uma solução, mas é muito difícil de sustentá-la nessa situação, porque a essência da atividade já envolve sofrimento animal. O animal fica com lesões, problemas na coluna e um estresse altíssimo. Então, se a vaquejada não envolvesse esse sofrimento animal na essência da atividade, porque não tem como praticá-la sem o sofrimento animal. Então, eu acho que não teria como sustentar essa emenda. Então, só para finalizar, poderia falar um pouco mais sobre a questão econômica, porque é algo que sustenta muitas famílias, sustenta meio que um povo na questão de toda a formação do evento, na questão do turismo, e também falar um pouco sobre o que toda essa discussão entre a emenda e a ADI falam sobre todo o país no geral, sobre toda a nossa Constituição brasileira? Então, a questão econômica é uma questão que com certeza vai ser afetada. Mas, pelo sofrimento animal, a gente não pode deixar de pensar que a questão econômica do país não se sobrepõe ao sofrimento animal. Hoje em dia, a nossa Constituição, ela tem algumas agravantes, que seriam a ADI, a emenda, que foram implantadas em leis. Por quê? Porque a sociedade vai evoluindo e nós temos que evoluir junto com a sociedade. A Constituição de 88, ela já abrange muitas questões que a gente usa ela para a sociedade hoje em dia, mas com a revolução economicamente e socialmente, precisamos dessas ADIs, dessas emendas, para poder armazenar tudo conforme o que a gente vive hoje em dia. Então, é muito importante que proteger os animais é muito importante que a gente discuta sobre isso para poder ter um esclarecimento sobre esse assunto, como que impacta hoje em dia, socialmente e economicamente. Então é isso, muito obrigado, doutora. É com você, Rafa. Cultura que alimenta famílias, ou um sofrimento que a lei não pode ignorar. Ao longo desse debate, percebemos que não existe resposta fácil. A vaquejada carrega séculos de história, gera renda e move comunidades inteiras, mas também impõe ao animal um esforço físico, lesões, estresse, que, segundo especialistas, nem sempre são visíveis e que nenhuma regulamentação pode evitar por completo.
A Constituição protege a cultura, mas também veda a crueldade. O Supremo proibiu e o Congresso liberou. E a pergunta que fica agora é o que vocês acham sobre isso? Boa noite!